primeiro lugar, tive uma autorização da presidente de que eu poderia utilizar 1.500 segundos, de tal forma que, ou 1.800, eu ficarei com 15 minutos. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer duas pequenas observações. A primeira delas é em relação à nossa herança portuguesa. Eu também sou catedrático de uma universidade pública de Portugal, a Universidade do Minho, uma das 4 universidades. Eu acho que houve também aspectos positivos na cultura portuguesa. Por exemplo, a Espanha teve o mesmo espaço americano que teve Portugal. Nós somos uma nação continental, eu sou de São Paulo, nós estamos aqui em Minas Gerais, eu não sou do país São Paulo, nem os senhores do país Minas Gerais. E essa unidade se deu graças a Portugal. Então nós temos méritos e deméritos na cultura portuguesa, e eu, como catedrático na Universidade Portuguesa, tenho a obrigação de defender Portugal. Um outro dado também que me parece importante é Kant, que aliás foi citado pelo eminente conferencista, e tem um livro que eu gosto muito, que é A Paz Perpétua, Em Busca da Paz Perpétua. E ele dizia que quando a Europa não tivesse mais monarquia, só tivesse república, a guerra acabaria. Porque são os monarcas que criam a guerra, e os monarcas criando a guerra, evidentemente, quando o povo governasse o mundo, não haveria mais guerra. Evidentemente, ele pensou isso, ele era contemporâneo da Revolução Francesa, inclusive entendia que os ideais da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, igualdade, estavam muito além dos seus criadores, e ele fracassou na sua visão. E é interessante que os países parlamentaristas que têm mais tranquilidade social hoje são as monarquias parlamentaristas da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, da Holanda. O que vale dizer, também não é tão verdade que a República seja a melhor solução. É a melhor solução e pode não ser a melhor solução, como a monarquia parlamentarista tem demonstrado ser uma excelente solução, até em países como a Tailândia, que é uma monarquia parlamentarista. Eram esclarecimentos que eu acho que valeriam a pena colocar. A pergunta que, quando eu cheguei aqui, vi no programa, porque eu pensei que ia falar sobre reforma tributária, é de que, para que serve o Estado? Para mim, eu tenho uma visão muito clara, para não atrapalhar. Se o Estado não atrapalhasse, nós estaríamos muito avançados. E é exatamente a reforma tributária, quando se discute, ela não avança porque ela é condicionada não pela carga tributária, mas pela carga burocrática. Nós temos uma carga burocrática tão grande que é evidente que o Estado atrapalha qualquer reforma tributária. Eu participei da Constituinte em audiências públicas, das conversas com Dornelles, Mussademes, etc. E o que eu vi naquela ocasião foi que havia intenção, efetivamente, de termos um sistema tributário adequado. Mas, quando se pensou em reduzir o poder da União, para que a União tivesse menor participação, passando atribuições e passando competências de atribuições legislativas para estados e municípios, o que é que se pensou na época? Vamos fazer uma federação para valer, porque o Brasil nunca tinha sido efetivamente uma federação. Carga tributária era inferior a 50% na época, e diziam, passando do IPI, do Imposto de Renda, de 33% para 47% para estados e municípios, nós vamos fazer dos 2 principais impostos da União, a União também passar atribuições, e com isto nós vamos ter uma federação mais razoável, naquilo que o Gerdau diz com muito, Jorge, com muita propriedade, aquilo que o município pode fazer, onde nós vivemos, é melhor do que o Estado, e o que o Estado pode fazer é melhor do que a União, e deve ser apenas uma centralizadora. Isso eu dizia em 88. Conseguimos colocar com o Dornelles discussões quase que diárias por telefone, que as limitações constitucionais ao poder de tributar seria uma das partes do sistema tributário, dividido em 5 partes, da qual a mais importante era limitações constitucionais, que a minha tese de doutoramento foi que a norma tributária é uma norma de rejeição social. Nós pagamos tributos para que o Estado preste serviços públicos, mas pagamos tributos fundamentalmente para sustentar os detentores do poder. Isso é preciso que se diga. Por exemplo, um dos dados que eu discuti, inclusive, com uma pessoa que eu quero muito bem aqui de Minas Gerais, que é Patrus Ananias, quando ele tinha 28 bilhões de reais para o seu ministério, dando aulas lá no Centro de Extensão Universitária. E dizia o
o Patrusca, ele tinha 28 e destinava, à época, o ano passado, nada menos de que 10 bilhões de reais para 11 milhões de famílias, enquanto o orçamento de 2010 dava 183 bilhões de reais para menos de 1,5 milhão de ativos e inativos da União Federal. Vale dizer, 1 milhão e pouco de ativos e inativos do governo federal recebiam nada menos que 183 bilhões. E 11 milhões de famílias, no eleitor mais barato que existe nesse mundo, isto é, 11 milhões apenas 10 a 11 bilhões de reais do orçamento, o que vale dizer, em torno de 2% do orçamento é o que os nossos tributos retornavam para 11 milhões de famílias, dando o eleitor mais barato que nós encontramos nesse país. Ora, é evidente que os nossos tributos estão sustentando fundamentalmente quem detém o poder. E o que aconteceu? A União baixou dos 50%, como se pretendia, aumentar os estados e os municípios, a receita não. O que nós tivemos foi o seguinte: a União hoje tem de receita bruta 70% do bolo tributário, estados e municípios 30% e o líquido, a União em torno de 60%, 26 estados, Distrito Federal e 5.500 municípios, em torno de 40% do bolo tributário. Por isso, pode-se fazer o que bem entender. Aumentaram-se os números de ministérios, aumentou-se o custo político, a máquina burocrática, foram criando tantas obrigações que o Banco Mundial fez um levantamento. Quanto um cidadão, quanto uma empresa brasileira, em média, perde de horas para atender às exigências burocráticas em 175 países. Na Alemanha, em torno de 100 horas. Nos Estados Unidos, em torno de 300 horas. No Brasil, 2.600 horas. Só a Nigéria chegou perto, que ficou com o penúltimo lugar, com 2.100 horas. Por quê? Quando se aumenta a máquina, o que faz o burocrata? Vai criando obrigações. E quanto mais obrigações mais cria, mais ele se justifica no poder. E nós temos que sustentar esta máquina, esses privilégios, esses detentores. Quando o governador, que eu gosto muito, Anastasia, foi colega, inclusive, no governo Fernando Henrique, do meu filho, que hoje está em Brasília, que tem o meu mesmo nome, e ele estava lá, quando ele disse aqui, como professor de Direito Administrativo, que precisa do Estado necessário, eu estou de acordo. A burocracia tem que ser profissionalizada. E ele, como professor de Direito Administrativo, sabe também que nos Estados Unidos, professor, lá o cidadão é citizen, é cidadão. Aqui no Brasil nós somos administrados. A figura no direito administrativo de todos nós é que nós temos os administradores públicos, nós somos administrados. Nós não temos autonomia no direito. Quem é professor ou especialista em direito administrativo no Brasil sabe que a condição do cidadão brasileiro é de administrado. O cidadão que detém o poder, que deveria ser um servidor público, serve-se do público. E nós somos aqueles que representamos, como na Idade Média, os verdadeiros servos da gleba daquele período. E os senhores veem o seguinte: somos cidadãos de segunda categoria. Os de primeira categoria são os detentores do poder. Previdência, eu não sei se na hora em que eu saí esse dado foi dado, mas o que me impressiona é que o déficit público para 950 mil aposentados do governo federal, o déficit público é de 47 bilhões de reais. O déficit público para 23 milhões de aposentados do regime geral da Previdência é de apenas 43. 950 geram 47 bilhões. 23 milhões, 43. Por quê? Eles recebem em torno de 10 vezes mais aposentadoria do que nós. Eu fui da banca examinadora de 3 concursos de magistratura. Examinei mais de 6 mil candidatos, 2 de magistratura federal e 1 de magistratura estadual. Para na magistratura estadual aprovarmos 47 e 40 nos 2 concursos de magistratura federal. Mas quando fazia as entrevistas com aqueles que foram para o exame oral, o que me impressionava vivamente era o seguinte: quase todos queriam, mais do que fazer justiça, ter segurança. Porque o Estado dá segurança. O Estado não dá competitividade.
enquanto são candidatos de uma generosidade, de uma gentileza, até subservientes, quando passam a ser autoridade no Brasil. Eu sempre disse num artigo na Folha, para mim uma democracia é quando eu chegar para o presidente da República e disser Sua Senhoria, e ele me disser Sua Excelência, porque ele está a meu serviço e eu não ao serviço dele. De tal forma...